ligação mais próxima da arte que eu encontro foi dos meus avós alemães, que tinham uma ótica. Meu avô era fotógrafo e ótico prático, né? Ele veio para o Brasil e se dedicou a isso. Mas o meu pai, como falei, ele era um desenhista técnico, né? Ele havia desenhado projetos de eletricidade para Quitandinha, mas a gente não falava, era sobre a questão artística, era mais a técnica e a habilidade, né? E tanto que isso ficou apagado há muitos anos, né? Realmente eu fui retomar muito depois desse contato, e quando eu vi estava pronto, né? Como eu encontrei, porque quem, na verdade, me deu esse prêmio foi o Van Dyck, né? Que era um pintor, né? Conhecido aqui em Petrópolis. E muitos anos depois, eu reencontrei com ele, falei, poxa, Van Dyck, você me deu um prêmio quando eu era criança, de originalidade, né? Eu tinha, sei lá, 5, 6 anos de idade, e agora eu vivo de arte, né? Ele falou, rapaz, e você esperava encontrar outra essência dentro do mesmo frasco? Né? Era você já, né? Desde pequeno. Então é o reencontro mesmo, né? Que eu vivi. E a questão de arte na família, aptidão, eu desconheço. A minha ligação com a arte começou muito cedo, né? Desenhando, enfim, e quem teve influência importante foi meu pai, que era um bom desenhista e sempre me ensinava técnicas para que eu desenvolvesse, né? E assim eu comecei estudando no Colégio Alemão, Educador Friedrich Keller, e nós fomos convidados para participar, as crianças em geral, para participar de um concurso que era anual da cidade. E então, cada um fez seu desenho. Eu participei, fiz um desenho e acabei sendo premiado, né, com um desenho, e ganhei a merendeira, que eu usava a merendeira, uma lata de biscoito. Passaram-se muitos anos, né, mas eu sempre estava rabiscando, enfim. Mas eu me afastei muito, quer dizer, eu retomei um pouco da arte, que com os 19 anos eu montei uma pequena indústria de roupas, comecei a desenhar moda, mas moda pop, assim, bem popular, não tinha uma exigência assim maior, era uma coisa de produção mesmo, envolvido com produção. Depois disso, quando minha vida mudou bastante, né, foi onde eu tive verdadeiro contato com a arte novamente. Foi quando a confecção eu desisti de tudo e resolvi, para a sobrevivência na época, vivesse uma crise muito forte, eu vendi tudo que tinha, inclusive uma casa, e comprei um grande armazém em Carangola. Nesse armazém também fiquei lá sobrevivendo como armazém, enfim, tive uma vida bastante interessante, né, que eu experimentei, diria que até marginal, né? Fui bookmaker, fiz jogo de bicho, corrida de cavalo, rachei lenha, tudo pela sobrevivência. Mas a minha vida tinha perdido um pouco do sentido, assim, eu não sabia para onde ir. Mas o intuito era sobreviver com os filhos nessa época e assim eu vivi durante esse período. Aí um dia eu decidi fechar a mercearia e me dedicar a desenhar. Comecei a desenhar para estamparias também, coisas técnicas, práticas, mas ainda não me dava por satisfeito, né? Eu falei, isso aqui não é o que eu quero, enfim. Aí falei, vou montar um bar aqui, sabe? Acabar com esse negócio aqui, eu vou... Aí fui lá, fiz um balcão, assim como fiz aqui, peguei um balcão, fudi uma chapa de concreto, né? E fiz o balcão. Falei, bom, agora tem um balcão, agora falta o bar, né? Enfim, meu primeiro projeto escultórico, na verdade, foi esse bar, né? Que se tornou um bar muito conhecido na época. Chamava-se Minus Zero, era uma música do Bob Dylan, que chamava-se Love Minus Zero. E a minha época era minus zero, era abaixo de zero mesmo. Então eu tinha que retomar a vida de alguma forma. E meu primeiro projeto foi esse bar. E era um bar que... Aí começou meu envolvimento com a música, né, muito forte. E que me trouxe. Eu comecei a fazer o palco, era suspenso. Aí eu me soltei, né, com todo o mobiliário eu fiz, enfim. Então, na verdade, foi o meu primeiro projeto escultórico, foi o bar.
E ali eu comecei a trabalhar com produção de música também. Aí eu comecei a produzir todos os shows. Então era um bar muito interessante, com música ao vivo sempre, e de grande qualidade. Eu trouxe músicos, para mim, na minha importância, assim, bacanas, como Jorge Maltner, o Jorge Macalé, Luiz Melodia, Ângela Rorô, enfim, João Donato. Então todos tocavam no meu bar, né? E além disso, gigs de jazz e blues, né? E bossa nova também. Assim, o Manuseiro virou uma atração aqui no eixo Rio-Petrópolis. Os músicos vinham de todos os lugares tocar, e o público também. Eu tinha grande parte de pessoas vinha do Rio. E lá eu tive contato com muita arte, né? Eu tinha, intuitivamente, eu fiz exposições de arte contemporânea no meu bar. Eu tinha um salão, porque lá eu vazei tudo, então de qualquer lugar do prédio você via o palco, né? Você tinha contato com o palco visual. E lá fiz uma exposição, inclusive com artistas daqui, contemporâneos. E comecei a ter contatos. Aí o Luiz Áquila frequentava o meu bar lá, era do Minos, e outros, né? Eu tinha um amigo que faleceu há pouco tempo, há quase 2 anos, que um dia apareceu com argila lá. Eu falei, eu trouxe que eu tenho que fazer um trabalho e tal. Eu falei, eu posso experimentar? Aí eu comecei a colocar a mão e tudo que eu imaginava saía pronto, né? Então foi uma alegria e um choque ao mesmo tempo. Eu falei, o que eu faço com isso agora, né? Eu, na verdade, eu tinha desenvolvido uma condição de trabalhar 3 dimensões. Para mim era natural, não era uma dificuldade. E a minha visão até hoje sempre eu falo, é tudo tridimensional. Tanto que desenho, para mim, a pintura e o desenho não me tocam, né? Assim, de outros artistas eu gosto muito, mas não é o meu canal de comunicação. O meu passa pela assemblagem, que eu tenho sempre a coisa escultórica, né? Até no mobiliário que eu desenho, sempre a escultura está muito envolvida. Enfim, e a partir de lá, quer dizer, assim, iniciando minha vida como artista visual, eu vendi o meu bar, né? E com esse recurso, eu pude sobreviver mais de 1 ano e me dedicar à escultura, e onde eu montei minha primeira exposição. Eu sou um artista visual autodidata e vi a necessidade, sem dúvida, de estudar e de pesquisar, isso é natural. Mas eu parti na verdade, para o fazer, né? Aprender fazendo. É o que me deu um ganho muito grande de conhecimento, né? E poder desafiar. Hoje, minhas obras, eu não tremo, né? Se eu tenho que fazer, eu faço, né? E as alternativas, né? Como as joias que eu desenvolvi, né? E continuo, os mobiliários, luminárias, e isso tudo veio naturalmente, porque foi fazendo, então foi natural, então não foi uma coisa que eu agora vou aprender a trabalhar, não. Eu mexi com tudo, então eu tinha que... E é isso, no escultor, às vezes eu estou segurando a vareta de solda com a boca, equilibrando com o pé, porque você tem que aprender isso. Minhas grandes referências, na verdade, foram os funcionários, às vezes, de fundição que me visitavam, para fazer a forma, para fazer a cera. Então eu aprendi essa técnica toda com eles. E principalmente esse jogo de cintura, de pega isso aqui, você tem tantas coisas que você faz numa forma e de macete mesmo, que só quem trabalha isso no dia a dia é que tem esse conhecimento. Não adianta, você não vai encontrar no livro nem na universidade. Isso é só a prática mesmo. Olha, viver de arte, a arte vive sempre em crise, né? Eu não conheço outra palavra, né? Viver de arte sempre foi crítico, né? É uma opção muito radical, né? Não falaria, não seja artista, porque isso é o que falo, você é o que você é, né? Agora, o importante é que quando você tem dentro de você, fazer da melhor maneira, entendeu? Assim, respeitar essa profissão, digo, sabe, ter essa disciplina, né?
fazer o máximo que você possa, né? Porque dessa maneira você é uma engrenagem também dentro de muitas, no processo de evolução. E isso tudo faz manter vivo a cultura, né? As coisas estão vivas, a gente tem que manter isso vivo, cada um na sua oficina, ou juntos, enfim. O fato de estar produzindo, a gente produz esperança, sabe? A arte traz essa bandeira de liberdade, sabe? Ela marca as pessoas. Eu falo, pô, sabe? A minha bandeira é aquela ali, tá vendo? É verde, amarela, azul, né? E branca, mas é o trabalho, né? É a obra. Eu falo assim, essa é a pegada, né? Eu não sei viver de outra maneira, né? Quer dizer, a arte, mais do que o que eu faço, vamos dizer assim, materializo, é uma forma de vida, né? Então, eu sempre falo, um artista não é só o que ele faz, é como ele vive, né? E, na minha memória, eu sempre vivi dessa maneira. Mesmo em outras áreas, né? O meu suporte sempre foi a libertação, a coragem de experimentar, entendeu? E, sabe, de acordar e acreditar, de materializar as coisas. Eu me vejo assim desde garoto, na verdade, como eu falei, isso é intrínseco, está dentro, né? Eu não consigo me ver separado das minhas obras, né? É uma coisa só. Olha, a família aceitou, apoio, né? Depois que você se torna conhecido, né? As coisas mudam, né? Mas não, em princípio sempre as pessoas falam, pô, você ficou maluco, né, cara? Viver de arte, né? E conheço poucos que vivem verdadeiramente de arte. É muito difícil, a luta é diária, não é uma coisa fácil, né? Mas eu estou aqui já há bastante tempo, né, sempre com projetos novos e desafiando, né? Eu sempre quero mais viver e compartilhar. O mercado contemporâneo de arte, ele é sectário às vezes, ele imprime proibições, né? Fala assim, isso aqui pode, isso aqui não pode. Então, eu, como falei, eu tenho esse meu lado que totalmente independente, eu não me importo a mínima. Antes eu tinha uma grande dificuldade, porque quando você vai trabalhar com arte contemporânea, você acaba sendo obrigado a escrever também. Eu sempre achava, por que eu tenho que escrever uma coisa que é óbvia? Né? Não, você tem que escrever porque você tem que comprovar que você é um intelectual, que sua obra tem um valor intelectual. E eu resisti durante muitos anos, falei assim, bobagem, não vou fazer isso. Bom, acabei escrevendo sobre a obra, porque veio um momento que foi uma demanda que apareceu, eu tinha que escrever. Obviamente, é um trabalho intelectual, tudo acontece na sua cabeça, né? Depois vem a parte operacional de fazer. Mas durante o processo também tem essa elaboração, que eu sou muito gestual com tudo, então o gesto até na minha escultura é percebido, né? Não perder esse impulso também é muito importante. Agora o mais importante para qualquer artista, seja de que área for, é disciplina. Então eu sou extremamente disciplinado com a área, é todo dia, tal hora, venho para a oficina e bato. Não importa se as coisas estão bem ou estão mal, eu estou na oficina, eu estou sempre com a mão na massa, sempre. Olha, na verdade eu tive um cuidado de me envolver pouco nessa pesquisa, né? Meu processo de produção é muito empírico, né? Eu vou experimentando. O que acontece é que depois de uma obra pronta, você pode observar certas influências que eu nem tive contato, na verdade, né? Por exemplo, Tatlin, que é do início do século passado, né? Construtivista, porque o meu trabalho de pesquisa em arte contemporânea, ele tem essa pegada inicial, né? Do construtivismo. Então você pode buscar uma influência mais construída por mim, quer dizer, apenas uma coincidência, como acontecem muitas, mas a obra em si não tem proximidade nenhuma. O processo, sim, né? Eu diria até porque meu trabalho sempre é lembrado por amigos, arquitetos, eu falo, cara, isso parecem projetos arquitetônicos, né? Eu falo, mas por conta do construtivismo, né? Essa área de design que eu faço de joias e
e mobiliário, né? E luminárias também, já produzi algumas. É uma área muito ligada à escultura, né? São todas as obras, até as pequenas joias, remetem à escultura, à coisa tridimensional. Eu acho que tudo começou no bar mesmo, né? E lá eu tive contato com os primeiros materiais e assim eu fui desenvolvendo esse processo de tridimensional até descobrir onde eu gostaria de chegar, na verdade, né? Então hoje existe uma busca no meu processo de pesquisa, né? O meu trabalho é muito sintético, né? Quer dizer, na verdade, não chega a ser minimalista, mas é sintético, ele é muito objetivo, né? A outra marca, que é fácil observar, é a simetria também, né? Também, mas eu não tenho essa minha preocupação outra, né? Então a minha busca atual é a questão da organicidade, de sair da coisa concreta para voltar dentro do sintético à questão humana, né? Uma coisa mais orgânica. Essa é a busca atual. Nas minhas obras, como essa aqui, que está aqui nas minhas costas, então é fácil observar, né? Tem traços, talvez, do concreto, do neoconcreto, mas já é uma linguagem minha, né? Independente. Foi natural, né? Primeiro, pela convivência e os meus projetos já falavam sobre isso, né? Eu não tinha consciência, né? Com você vai tendo contato com outros artistas e passa a ler mais sobre o assunto, passa a ter mais atenção, ela já era intrínseca, né? A minha maneira de ser já era sintética, eu já buscava a simplicidade em tudo, até no viver, na minha ação sempre foi muito objetiva, direcionada. E isso transferiu para o meu trabalho, né? Embora, eu falei, por ter um domínio técnico da escultura, e eu atuei também em obras figurativas por encomenda, né? Não como pesquisa, mas por encomenda, e atuo ainda, né? Quando é necessário, eu sou procurado, eu atendo encomendas. Eu sempre falo com grandes músicos fazem jingles, né? Por que não fazer as encomendas? Esse lado meu construtivista remete à arquitetura. E a preocupação também, quer dizer, as obras monumentais, elas vêm, eu vejo uma importância muito grande, para humanizar determinados espaços insólitos, lugares, sabe, para trazer a humanidade. O que me encanta assim, no material é a possibilidade da ousadia, né? Então, como eu falei, minhas obras são sempre assimétricas e muitas vezes ela causa um desequilíbrio gravitacional muito grande, né? Como essa obra, por exemplo, entendeu? É um peso a lateralidade dela que ela provoca, o desafio da gravidade, e o material é muito importante nisso, que ele me permite essa viagem de tirar uma peça dessa de 400, 500 quilos e lançá-la no espaço, né? Essa ousadia que me encanta muito. Então, eu sempre gostei. O bronze foi o primeiro material, óbvio que é uma escola, e eu sempre fui muito curioso e me dediquei a aprender em todas as áreas. Então, eu fiz o aprendizado com bronze, fiz aprendizado com pedra, com granito. Eu tenho esculturas em granitos, em mármore, enfim. E o aço,
que é o que hoje é o material que eu me identifico mais, pela rapidez e pela ousadia, que eu falo, ele me permite tudo, então ele é meu escolhido, né? A liberdade, né, da composição é muito importante, isso eu nunca negociei, né? Aceito encomendas, se for necessário. É o que eu mais gosto de fazer? Não, mas eu faço, por disciplina, né, e porque é minha profissão. Então eu não tenho do que me envergonhar porque eu faço figurativo ou não. O importante é você ser profissional. Então eu sou um profissional e assim, quer dizer, tem essa liberdade, só que eu nunca negocio a composição. Falo, eu faço, não, mas a composição é minha. Eu faço esse trabalho, a composição é minha. Isso não tem, eu quero que faça assim, não faço. Vou fazer da maneira que eu achar. Né? Você está contratando um artista, não está contratando um fazedor. Né? Então eu vou botar meu nome lá, não tenho medo, não. As pessoas falam assim, bota um codinome nessas peças, porque assim as pessoas não sabem que você faz isso para sobreviver. Eu falei, não, por quê? Não justifica isso. É um mercado muito maluco. E aqui a gente vai ter que no fundo é nosso escritório de arte também, aqui no bunker, né? Mas como eu falei, é um lugar de produção, a gente tem oficina, e para encontrar esses artistas verdadeiros aqui, ou pessoas que gostam de arte, que gostam de música e literatura, né? A primeira encomenda surgiu de um arcebispo italiano, fui procurado através de um emissário dele, perguntando se eu faria um Santo Antônio para a catedral, né? E eu, na época, não tinha feito, as obras eram pequenas, né? Era uma obra, era um grupo escultórico de tamanho natural. Mas eu falei, eu faço, eu vou fazer. E assim comecei o contato com o Frei, na época, o Frei de contato era o Frei Memória. Ele falou, meu filho e tal. Eu falei, tem uma condição, duas condições, né? Na verdade, eu quero ter a composição livre. E, enfim, isso foi a primeira condição, né? E que eu tivesse a liberdade de falar sobre a obra, enfim, de colocar as minhas questões, a minha visão na obra. Então, como eu tinha sido ligado a uma época a teologia da libertação, e eu vi sempre a igreja, né, como um instrumento para atender realmente as pessoas que demandam de atenção, né? Aí eu dediquei essa minha obra para o Puebla, que era a opção da Igreja pelos Pobres. E assim eu fiz o Santo Antônio dos Pobres, eu denominei de Santo Antônio dos Pobres. Então esse Santo Antônio ele tem uma composição, se observar, ele não está estático, ele caminha em direção ao povo, né? E o Cristo que está no colo dele, porque faz parte da iconografia, o Cristo, né? A flor, enfim. Isso, ele está no colo de Santo Antônio, participando da distribuição dos pães, né? Que é a Eucaristia. Então, ali eu falo sobre muita coisa nessa obra, né? Com esses signos. E assim foi uma luta, porque quando eu esculpia, eu fiz o Cristo nu, né? Então como as situações vivem hoje na arte, coisa da pedofilia, esse absurdo, essa nudez incomodou uma parcela, né? Vieram me visitar aqui e colocar questões aqui que eu nem vou falar, mas eu expulsei aqui mesmo nessa oficina, mandei todo mundo embora, né? E assim o Santo Antônio ficou de castigo aqui na minha oficina por um bom tempo, né? Aí veio o Leonardo Boff me visitar e outros freis, enfim. E na época, né, o bispo era assim, muito rigoroso e tal. E o Frei Memória, assustado, ele tinha medo do bispo. Eu brigava com ele, falava, Frei, você tem que se colocar, isso é uma composição artística, cara. Tô passando, cara, é impossível, eu estou passando a mesma coisa que outros passaram há 1000 anos atrás, né? Outros artistas, uma perseguição por conta de uma nudez de uma criança, né?
E, historicamente, Cristo foi crucificado nu. Então tinha toda uma fala, eu trazia toda uma história dentro da obra. Enfim, aí finalmente um dia eu soube que o bispo está na catedral, que ele estava inaugurando um super altar lá, que um senador nordestino tinha patrocinado, tudo em Carrara. Aí eu fui lá e falei, bom, eu vou cercar o Frei e o bispo hoje para saber o que vai ser da obra. Aí conversei com o bispo. Ele falou assim, não, é uma preocupação e tal. Eu falei assim, olha, acho que tem que colocar, deixar, né? É uma tentativa, porque eu não vejo dessa maneira e acho que as pessoas não vão ver dessa maneira. Bom, e assim ele está lá entronizado até hoje. E a partir disso o Santo Antônio foi para a catedral, né? De lá depois, assim, pouco tempo depois, um outro padre, não vou nem citar o nome, porque ele estava de férias quando foi entronizada a peça, ele também veio, vai ter que tirar essa obra daqui, porque eu não encomendei nada. Eu falei, não, você não encomendou, isso é um presente para Petrópolis, né, do arcebispo e tal, enfim. Aí ficou aquele bate-boca ali rápido, eu falei, então tira você. Eu peso só uns 350 quilos, tira. Uns 2 dias depois, esse padre me procurou, falou, você pode mandar a fotografia do Santo Antônio, que eu quero publicar aqui na revista da Mitra, né? Porque aí ele soube a dimensão da história, né? Eu vivi esse mesmo drama com Zumbi, foi da mesma maneira, com Ifã, né? E foi uma luta, porque eu falava, olha só, a Praça da Liberdade, né, era um lugar onde os escravos se encontravam para fazer artesanato, para vender, para poder comprar a liberdade de outros escravos. Isso era histórico, é um lugar que todo mundo sabia. E principalmente o direito de visibilidade do negro, né? Eu bati firme de frente no Ifã na época, que foi uma luta também de anos. Fiquei andando com um Zumbi nas universidades, né, falando do absurdo, né, desse direito. Enfim, são 2 histórias dentro da mesma cidade, né? O que demonstra a dificuldade, às vezes, de compreensão, ainda até hoje, né? Essa perseguição toda, censura, esse absurdo. Eu sempre fui surpreendido pela arte, né? Quando tive encomendas, eu não esperava encomendas tão cedo, né? Quando logo depois, pouco tempo depois, fui convidado para participar de uma exposição na Alemanha, em Frankfurt, em 92, com um grupo de artistas contemporâneos, enfim, do Kinder em Brasília, que era uma exposição também onde parte de recursos que vinham de empresariados alemães vinham para o Brasil. Aí participei lá com a Ana Letícia, o Grilo e outros artistas. E também de uma exposição na Galeria La Fosse Partner, também em Frankfurt. Isso veio muito, assim, as coisas acontecem. E eu percebo que é importante você sempre estar com a mão na massa, porque essa energia, quando você acredita, né, e desafia, as coisas acontecem. É importante, às vezes, você se soltar da nave, que eu falo. Eu tenho medo de muita coisa, mas essa pequena coragem de me soltar da nave, às vezes, sei, com aquele foguetinho, né, pode acontecer tudo, né? Você pode sumir, né, ou você pode voltar para a nave. Mas às vezes é necessário você se libertar desse medo e seguir adiante. Cada obra é uma emoção. Né, o fato de desenvolver um projeto, querer e conseguir consolidar, como alguns que eu tenho aqui, né, isso é uma emoção, não digo que eu gostaria que fosse frequente, mas é uma emoção muito grande quando você vê uma obra, ou quando talvez um momento marcante eu possa falar.
Tive um colecionador, Carlos Eduardo Bossizio, que faleceu. Ele marcou profundamente, porque era uma pessoa muito culta, muito educada, verdadeiramente. E ele tinha uma confiança tremenda assim, em mim. Ele, quando me conheceu, ele viu uma obra e falava, pô, eu posso adquirir? Ele perguntou o valor e tal. Eu falei assim, tanto, o que você acha? Não, tá ótimo, tá, você me entrega. Fui levar a escultura na casa dele em Itaipava. E ele tinha obra do Franz Krasberg, da Ana Letícia e de outros tantos artistas bacanas, contemporâneos. E eu falei, eu quero que você escolha o lugar para colocar essa escultura. E eu escolhi o lugar, né? Ficava na casa dele, num jardim, um gramado bacana. E coloquei lá. Então, eu mesmo escolhi o lugar e deixei. Aí ele chegou e falou, ótimo, ótimo. Você pode voltar semana que vem? Aqui? Eu falei, posso. Cara, quando cheguei lá, ele tinha, sabe, coberto a escultura com uma iluminação lindíssima, né? Ele valorizou o meu trabalho, entendeu? Ele reconheceu o meu trabalho. Isso foi uma grande emoção, né? Isso eu sou grato, é inesquecível para mim. Esse trabalho me fez mais sensível. Entendeu? Então eu não me emociono pelo trabalho, eu me emociono, eu acabei me tornando uma pessoa muito mais emotiva do que eu era, e muito mais aberta, e muito mais atenta para o que está em volta. Então, sabe, hoje me emociona o meu trabalho, eu diria que assim, o meu trabalho me fez emocionar muito com meus filhos, né, com as pessoas, com a preocupação com as pessoas. Ele me trouxe para um mundo muito mais sensível e me acolheu. E eu vivo dentro dele, né? Eu estou aqui dentro e posso viver dessa maneira como eu acredito. Na verdade, tive uma gente, essa que me levou para exposições na Alemanha, né? Que já fazem muitos anos, acabamos perdendo contato. E agora tem a Raquel, que é minha companheira, também trabalha como produtora cultural e que tem me agenciado, tem organizado a minha vida. São essas experiências. Com galerias, muito poucas. Na verdade, eu fiz exposições na Alemanha, depois fiz uma exposição na Casa França Brasil, conheci poucas galerias também. E essa política sempre me afastou muito, essa coisa de grupos ou de tem que ser assim, ou senão não participa, ou coisa. Eu sou rebelde, não adianta. Eu já assumi, não tem mais jeito. Meu espaço aqui é exatamente isso aqui, é meu caminho marginal. Eu falo, sabe, eu não tenho tendências, eu não tenho. Quem quiser vem aqui, entendeu? As galerias já me importaram a certa época, não me importo mais, porque eu não quero fazer parte disso, sabe, eu não vou seguir esse segmento, né, porque não me diz nada, né? Eu prefiro o contato, a verdade, né? E eu acho absurdo certas coisas, quando você fala a idade do artista importa no trabalho que ele vai fazer, porque, entendeu? Né, o fato de fazer uma obra figurativa pode te afastar de projetos ou de convites, e realmente eu não ligo a mínima, isso para mim é indiferente hoje em dia, né? Eu vi que isso aqui é muito mais, porque esse aqui sou eu, entendeu? Então, quem quiser conviver com isso, é livre de vir aqui, vai ser bem-vindo, né? Mas acabou essa busca, né? Já há muito tempo eu já fiquei decepcionado muitas vezes, e ando sozinho, não tenho grupos, eu não faço parte de nada. Aqui a gente vai desenvolver debates, projetos, projeção de videoarte, enfim, música, é todo uma movimentação no sentido de manter isso vivo, né? E que eu acho importante, tá? O artista não pode se esconder, né? Ele tem que participar. Isso aqui é um ponto de referência, um ponto de resistência também. Entendeu? Porque enquanto houver cultura, a liberdade. No momento que a gente se fechar para isso, deixar voltar a censura ou qualquer coisa que possa coibir a nossa liberdade, aí nós vamos estar perdidos.
Muita coisa positiva, né? Positiva porque é importante viver da maneira que você acredita, né? E a arte, ela aceita pessoas como eu, né? Eu sou aceito por ela, né? Independente do que a crítica acha ou não acha, para mim é indiferente, né? Mas eu digo, a arte em si, ela é receptiva, ela te acolhe, né? E dessa maneira que eu falo que o bunker também é um lugar de acolhimento, na verdade, é um lugar onde você está protegido, né? E aqui eu espero que as ideias sejam protegidas, entendeu? Que não seja um lugar que, né, onde se possa pensar livremente e se colocar e respeitar. Não é um lugar onde não haja preconceito, né? Questionar o outro o tempo todo, né? É um lugar onde possa acontecer muita empatia, né? E aqui eu acredito que vai ser um lugar onde nós vamos poder misturar isso tudo, né? E se tornar um lugar bacana para todos. O que me angustia muito hoje em dia são esses tempos sombrios aí que se avizinham, né? E que isso não venha a tolir, né, a liberdade e o avanço, né, que se vivia, que se possa retomar o mais breve possível todos esses sonhos e essa maneira de viver mais humana, né? E eu espero que seja uma onda muito breve, que passe rápido, né? E que nossas liberdades sejam respeitadas. Bom, na verdade, eu adoraria, né, poder só produzir, né? Mas eu não posso viver dessa maneira, né? Eu tenho que fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Produzir e sobreviver. Então, talvez em algum momento eu consiga isso, né? Me dedicar só a produzir livremente, sem ter que me preocupar com tanto, né? Precisa de muita coisa para você ser feliz. Então, acho que é isso, por aí.